Olá, e aí, tá tudo bem? Olha só, nós estamos juntos em mais um podcast Papo com o Rochinha. Aqui eu entrevisto os meus amigos que são absolutamente exemplo de sucesso, amigas exemplo de sucesso, enfim, na nossa sociedade ribeirão-pretana, contando suas histórias, contando as suas experiências, dividindo o conhecimento com você. Pois é, você sabia que o podcast é o segundo áudio mais consumido nesse país? É verdade. Primeiro áudio é rádio, as pessoas ouvem muito rádio. E depois as pessoas, do ponto de vista de áudio, consomem podcast. Indo para a academia, numa esteira, viajando, levando o filho para a escola. Pois é, o podcast é, atenção, o segundo conteúdo de áudio mais consumido no Brasil. E o Papo com Rochinha hoje vai entrevistar um cara muito especial. Primeiro é meu amigo, o segundo foi meu professor e tem muita coisa bacana para dividir com a gente. Ele é psicanalista e também tem a formação de administração e também marketing. Daniel Guffer, que bom te receber aqui, Daniel. Tá tudo bem? Grande abraço para você. Tudo bem, meu querido Rocha. É um prazer estar aqui, principalmente na companhia do amigo, como você disse, de longa data, né? Que, aliás, o tempo passou, mas a união sempre permaneceu. É verdade, Estamos juntos. É muito legal. Bom, é bom demais te receber aqui, porque a tua área é uma área que particularmente eu gosto muito, porque a gente está vivendo uma sociedade cada vez mimizenta, cada vez mais doente, cada vez mais sofrida, né? E você é um palestrante, você tem cursos, você, enfim, eu acho que a gente vai dividir muitas coisas boas com os nossos espectadores, para aqueles que nos veem, os nossos ouvintes, para aqueles que nos ouvem. O que você está fazendo hoje na sua vida, Daniel? Rochinha, eu hoje foco muito dentro de empresas, em fazer consultoria para pessoas que estão dentro das empresas. A gente entende que hoje o maior capital das empresas é o ser humano que está lá dentro. Então, nós entendemos que cada um tem um potencial, mas nem sempre aquele potencial ele é totalmente explorado. Então, trabalhamos em identificar, tanto dentro da personalidade quanto do comportamento, aquilo que não está sendo totalmente explorado, e o que a gente faz é ampliar isso. Fazer com que a pessoa entenda que há ainda uma caminhada aí que ele pode traçar para chegar num objetivo ainda maior. Então a gente faz isso dentro de empresas, potencializando o comercial das empresas e também a liderança das empresas. Então eu trabalho na liderança e também com as pessoas ali, ajudando também nas questões psicossociais dentro das empresas. Enfim, trabalhar a mente e o coração dos colaboradores, tanto da liderança quanto dos liderados ali. Bom, entre os assuntos de hoje vamos falar de NR1, né? Sim, isso é uma coisa que está preocupando o segmento de empreendedores, de empresários. Nós precisamos discutir isso com um pouquinho mais de cuidado, não é? Enfim, nós temos muitas coisas para poder falar no nosso podcast. Compartilhe com os seus amigos, não é? Muito legal. São muitos convidados nessa edição, nessa nova geração de podcast Papo com Rochinha. E aqui vou receber os amigos que vão contar suas histórias de sucesso, seus traumas, seus perrengues, suas resiliências. Bom, primeira pergunta, por que a gente está vivendo uma sociedade tão doente? Eu acredito que depois da pandemia muita coisa se potencializou, né, o Rocha? O que acontece é que hoje, mais do que nunca, as pessoas, me parece que elas estão muito focadas nelas mesmas, né? Nós vivemos uma época em que muita coisa era compartilhada. A gente compartilhava muita coisa do que a gente vivia, tinha muitos amigos, a gente vivia numa sociedade mais aberta. Hoje a gente se fechou muito, né? E parece que depois da pandemia mais ainda. Então, quando a gente tem os nossos problemas, quando nós passamos por uma situação um pouco adversa, é meio que a gente tentasse resolver aquilo sozinho. E chega um momento que a gente não encontra saída para algumas situações e questões. E eu acredito que as pessoas hoje, né, em virtude disso, desse isolamento, elas acabaram se perdendo, né, dentro de suas próprias emoções, porque, enfim, nós temos um mundo interno que só nós conhecemos e a gente não compartilha tanto do que a gente sente e principalmente das nossas fraquezas, porque parece que é ser fraco, né? Falar um pouquinho dessa sensibilidade e tal, e isso faz com que a pessoa não entenda como sair desse ciclo,
né? E ela se torna um pouco mais sensível. Agora também é uma questão de geração, né, Rocha? A gente está vivendo uma geração que não passou por tanto problema quanto gerações anteriores, então elas não têm mais tanta viração própria para sair desses problemas. Por exemplo, a gente teve uma geração que foram os baby boomers, né, que foram pós-guerra. Essa geração que antecedeu a geração X, o que essa geração ela viveu? Uma época de pós-guerra, de falta de tudo, de reconstrução. E o que aconteceu? Essas pessoas aprenderam a se virar, né? Aprenderam a união, né? Aprenderam a realmente utilizar a força ali e se viraram, né? A geração X, que eu digo que é a geração mais raiz, né? Que já veio depois de 80. Essa geração também pegou um pouquinho disso, pais e mães mais enfáticas, né? Eu mesmo tive uma criação muito rígida. E essa criação também auxiliou um pouco, né? É meio que a gente, tipo assim, qualquer coisa que a gente fazia, a gente levava uma surra, e tinha apelidos que a gente tinha na escola, e estava tudo bem, a gente lidava muito bem com isso, né? E me parece que de um tempo para cá, não. Houve uma certa cerceação, né, dessas situações, e as pessoas começaram a ficar mais sensíveis, porque não sabiam lidar com isso. Então a gente tem essa troca de geração que influenciou bastante, e eu acredito que essa geração pós-guerra sofreu muito pós-pandemia, porque muitos pensaram principalmente na morte, né? E isso causou um impacto muito grande, até hoje está criando. E a geração mais nova aí, que talvez não sentiu tanto com a pandemia, mas sofre com essa questão de não ter vivenciado essa viração dos problemas, né? Mas aí há um efeito contrário, porque quando a gente fala num período pandêmico, a gente fala num período de destruição. Sim. Normalmente a destruição está profundamente ligada à solidariedade. E a gente até chegou a ver lá no começo da Covid, distribuição de roupa, de comida, de etc., tal, que levou 90 dias e depois acabou. O rebote ao contrário, porque quando a gente imagina uma saída de uma pandemia, uma vivência de uma pandemia sofrida como foi essa, não eram para as pessoas estarem mais solidárias, nós passamos por isso, vamos mudar, vamos ser diferentes. E o que a gente viu, desculpe, mas na maioria das vezes as pessoas saíram da pandemia pior do que entraram. Não é? Saíram com uma doença social chamada vitimismo, o tal do complexo de vitimismo, que isso está acabando com casamento, acabando com relação de pai, de mãe, de marido, de mulher, não é? Não era para a gente ter saído dessa tragédia que foi a pandemia mais solidários e menos egoístas? Eu acredito que um ponto que o ser humano tem de bom é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, em querer ajudar. Eu acredito que a pandemia ela ajudou nisso, né? A gente praticar um pouco da empatia, da sensibilidade, mas é o que você disse, houve um efeito rebote, porque depois que passou tudo isso, é como se a gente estivesse agora vivendo um momento de ufa, né? Passei por esse problema e agora eu preciso viver a minha vida. Então, o que eu entendo é que as pessoas estão mais individualistas e mais individualizadas, né? No sentido de não praticar tanta empatia mais. Tanto que você vê que brigas no trânsito hoje, né, não eram brigas como antigamente. Hoje a pessoa sai do carro, vai dar um tiro no outro, uma coisa muito simples. A gente viu recentemente o caso daquele rapaz que espancou a mulher lá, que desfigurou o rosto dela. Você pode ver a raiva, né, que a sociedade está, essa falta de sensibilidade, me parece que é uma marca, né, desse pós-pandemia, como se as pessoas esfriassem um pouco a questão da sensibilidade. Acredito que nós perdemos um pouco dessa sensibilidade, viu, Rocha? Essa é a questão. Isso é interessante, né? Sobre perder essa sensibilidade é algo que realmente nos faz refletir bastante, né? Então nós saímos mais egoístas, é isso? Acredito que sim. Nós estamos numa sociedade mais egoísta, onde cada um pensa em si mesmo, né? Eu hoje tenho atuado em muita empresa e o que eu percebo? Tanto na liderança quanto nos liderados, as pessoas que entram na empresa, elas entram pensando nelas. Tanto que, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de cultura empresarial. Antigamente, Rocha, as pessoas queriam ficar nas empresas, né? As pessoas queriam permanecer ali, queriam fazer carreira, né? Essa era uma marca realmente das gerações anteriores. Hoje,
com a vinda, principalmente do marketing digital, que prega muito essa questão de trabalhe para você, né? Faça por você, não seja seu próprio patrão. Há um movimento dizendo que as pessoas têm que serem donas de si, nesse sentido. E aí a pessoa vai para o mercado de trabalho também pensando nisso. Aqui é uma passagem. Né? Eu não penso em fazer carreira, eu estou pensando em mim, eu estou pensando no meu desenvolvimento. E aí ela passa a não pensar tanto no todo, né? Ela pensa nela, ela pensa naqueles que estão mais em volta, mas essa visão do todo acaba ficando um pouco prejudicada. E é onde, principalmente, eu trabalho, porque na empresa, assim, a gente vê que tem a cultura empresarial e tem o clima organizacional, né? Quando a gente olha para a cultura da empresa, é aquilo que a gente fala assim, Rochinha, quando entra um colaborador novo, aquele que está mais antigo, ele fala, vem cá, ó, aqui é assim, viu? E aí ele meio que passa ali um briefing, né, do que é a empresa. E aí isso a gente chama de cultura, que é aquilo que é imutável, aquilo que não muda, é o jeitão mesmo da empresa, né? Já o clima organizacional é aquilo que é mutável, aquilo que depende um pouco do estado de espírito de cada um. E aí o que tem acontecido? O que está acontecendo ali, linkando um pouco com o que a gente estava dizendo? As pessoas trazem para um ambiente de trabalho já as suas próprias preocupações e frustrações, né? E aquilo vai interferir no clima organizacional todos os dias. Então ele não está pensando no outro, né? O que o outro pode estar pensando ou sentindo. Ele está pensando o que ele pode fazer ali para ter uma certa comodidade naquele dia, uma certa tranquilidade, para que ele viva um pouquinho melhor ali. Então ele não está pensando no todo, ele está pensando nele. E o trabalho ele vai focar exatamente nisso. O que de fato precisa acontecer ali para que a cultura da empresa se torne algo saudável para todos, unindo essa quantidade toda de egoísmos, né? de egocêntricos ali, cada um pensando em si. Então, quando a gente pega o todo e começa a fazer com que ele olhe para o coletivo, meio que quebra essa questão e as pessoas passam a viver um pelo outro. Aí sim, a gente pratica ali a empatia, né? De se colocar no lugar do próximo, mas também de viver essa questão do coletivo. E é possível conseguir semear isso em meio, por exemplo, a um grupo de uma empresa que um não fala com o outro tem raiva do outro, o outro... Infelizmente, isso acontece com uma certa frequência. Um querendo jantar o outro, sim. Né? E é possível essa reversão? Ela é possível a partir do momento, Rocha, que a gente foca não no outro, mas em si, né? O meu trabalho está em fazer com que a pessoa entenda que ele não vai mudar o outro. Ele não vai conseguir mudar o comportamento do outro. Mas se ele mudar a forma de enxergar o outro, se ele mudar a forma de tratar o outro, inevitavelmente ele altera o resultado do outro. Então é uma questão mesmo de autoavaliação, né? E de realmente corrigir a rota, né? Cada um corrigir. Aí sim, é possível fazer isso trabalhando o indivíduo, não a forma com que ele julga o outro. Isso começa por onde? Pelo líder, pelo dono da empresa? Ou é preciso um profissional estar fazendo esse link da direção da empresa para os funcionários, para mudar esse movimento e reverter isso? É uma pergunta muito boa essa, Rocha, porque se não houver um envolvimento de quem está acima, embaixo as coisas têm uma tendência de ruir, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz que um povo resolveu se unir em torno de um objetivo muito comum, né? Que era construir uma torre que chegasse ao céu. E deram o nome de Torre de Babel. E nesse momento há um ponto interessante, que não estou falando de religião, mas sim de um ponto histórico, né? Diz que Deus chega, né? Está escrito lá que Deus vê tudo aquilo e diz, né? Eis que o povo é um, e não haverá limites para o que eles queiram fazer. Ou seja, naquele momento, aprendemos que a união em torno de um propósito, quando ela é tão forte, é necessário que Deus interfira, caso seja necessário. E foi o primeiro momento que houve essa interferência ali. E aí o que há? Né? Quando essas pessoas estão unidas e elas falam a mesma língua dentro das empresas, as coisas têm uma tendência a dar certo. E isso começa por onde? Por cima. Então, quando a visão da empresa ela é passada para a liderança e logo para o time, existe ali uma união de propósitos.
E aí também lá no Novo Testamento diz, né, Jesus fala, quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, né, e haver ali concordância entre eles, tudo que pedir na terra será ligado no céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando há união e quando há concordância, as coisas têm uma tendência a ir longe. Então, empresas feitas para durar são empresas constituídas por empresários e líderes que têm uma visão muito ampla, que conseguem transferir para os seus liderados e automaticamente influenciar aqueles que estão abaixo. Através do quê? De uma cultura, né? Através de propósito. Porque eu creio que uma empresa que tenha bons propósitos, ela consegue interferir no coletivo, né? Daniel, nós estamos falando de um negócio assim, porque hoje os donos de empresa, né, vivendo num país tão inseguro como a gente do ponto de vista econômico, onde você não consegue planejar nada, os donos de empresa estão cada vez mais querendo saber como vão pagar seus custos, né, sua margem de lucro diminuindo, problemas com recursos humanos, problemas de uma taxa Selic lá nas alturas, quer dizer, o cara, 15%. Cabeça do cara, e aí ele tem que pensar nisso que você acabou de dizer, né? O que eu vou, preciso cuidar disso, que é fundamental, né? Os colaboradores é realmente o que levam a empresa. E que tipo de ajuda que o dono da empresa pode, porque incapacitado não vai capacitar as pessoas. Sim. Só capacita alguém quem está capacitado para tal, né? Mas você imagina o cara qual é o processo do dono da empresa, né? Eu acho bastante interessante, eu fiz vários cursos por uma escola chamada Conquer, Escola Conquer de Novos Negócios, eu particularmente gosto muito, é em Curitiba, e eu tenho vários cursos por esta instituição, que hoje já é até curso de pós-graduação, etc. e tal, e eles falam que a gente vai precisar, isso não agora, mas isso já de alguns anos, a gente vai precisar desaprender o que sabemos para aprender de novo. E aí eu remeto a minha pergunta ao dono da empresa, que tem taxa Selic lá em cima, que tem diminuição do volume de vendas, que tem taxação dos Estados Unidos, que tem taxação sobre o EF, etc. Tal. E aí o cara vai olhando, se a gente não consigo cuidar do meu grupo, como é que qual é o primeiro remédio? Né? O que um dono de empresa deve fazer para ele, enquanto liderado, mudar o movimento e a cabeça da sua empresa? Para responder essa tua pergunta, Rocha, eu vou citar um pouco da minha história ali e contextualizar, né, a importância disso. Essa é uma pergunta-chave. Eu comecei a empreender muito novo, né? Eu tinha 20 anos ali, eu já estava com a empresa aberta, eu cheguei a assinar mais de 4.000 carteiras de trabalho. E durante todo esse processo, do início até chegar num determinado ponto, eu comecei a passar por todos esses problemas, né? Poxa, como que eu vou fazer para pagar o 13º? Como que eu vou fazer para pagar a folha de pagamento? Como que eu vou fazer para pagar aquela fatura? E a gente sempre está naquela preocupação, né? É uma coisa que nunca termina, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai e temos que fazer toda essa gestão. Só que quem é que está abaixo de nós? São pessoas. Quando eu comecei a entender que sozinho eu poderia fazer coisas, mas com o coletivo eu poderia fazer muito mais, eu comecei a entender que eu devia começar a investir no psicológico das pessoas. As pessoas, primeiro, deveriam estar mais motivadas e elas precisavam acreditar que aquilo que elas estavam fazendo tinha um porquê, tinha um propósito. Que o mais importante era a pessoa, no final do mês, conseguir sustentar a tua família fazendo aquilo que tinha que ser feito de uma forma correta. E aí o que houve? Num dado momento eu mesmo me vi deprimido, eu me vi em depressão, eu me vi totalmente acabado e destruído psicologicamente, e eu comecei a entender que um líder, quando ele também não está bem, ele não administra bem os seus negócios, né? E fatalmente a empresa começou a ter problemas quando eu não estava bem. Então, quando a gente começa a entender que existe toda uma cadeia de relacionamentos, mas começa dentro de nós, vem a pergunta: será que eu estou conseguindo me liderar? Eu sou um líder, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio e eu estou administrando tudo isso. Só que a primeira empresa a ser administrada é uma empresa chamada mente, eu. E se eu não tiver clareza do que eu quero, se eu não tiver clareza de meus sentimentos, se eu não tiver controle e gestão emocional, tudo vai ruir, Rocha. Então, a pergunta é, por onde começar? Eu acredito que todo empresário deveria começar por ele mesmo.
começar fazendo uma autoanálise. Afinal de contas, eu sou líder de mim? Freud tem uma frase muito contextual que ele diz que o homem não é senhor da sua casa. Então ele estava dizendo que muito do que a gente faz e pratica não é pensado, não é algo consciente. Então ele quer dizer que grande parte de nosso resultado no dia a dia é involuntário, é inconsciente. Então a partir do momento que o líder, que o proprietário, né, que o gestor, ele começa a liderar a si mesmo, ele começa a ter mais clareza sobre o que ele quer para os negócios. E aí vem, se a taxa Selic está a 15, se a economia está boa ou se está ruim, a gente começa a entender também, Rocha, que tem algumas empresas que mesmo na crise estão muito bem, obrigado. A gente viu isso na pandemia, empresas fechando e outras empresas crescendo exponencialmente. Então, dentro de uma crise, sempre haverá aqueles que estão surfando na onda, que estão, né, tendo maiores resultados, e tem aqueles que estão chorando, tem aquela máxima, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, respondendo a tua pergunta, o empresário, ele tem que começar a entender que o negócio dele tem que estar à parte de tudo que está acontecendo, ele tem que construir um novo mundo ali. Aí você pode falar assim, poxa, mas é muito fácil falar. Não, é fácil fazer, porque eu vivo essa experiência dia a dia. Porque quando a gente coloca aqui produção e produtividade, por exemplo, eu produzi 100 caixas, né? Vamos imaginar que eu produza caixas, eu produzi 100 caixas. No entanto, eu entendo que em algum momento eu produzi 200 caixas. Então significa que a minha produção de 100 caixas está a 50% de minha performance. Então, dentro dos negócios, das empresas, precisamos entender o seguinte: o que hoje eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Se a gente começar a entender aquilo que a gente não está fazendo e o resultado que a gente pode chegar, a gente começa a entender o que fazer com o time. Porque se a gente enxergar, Rocha, que a produtividade da empresa está a 80% do que ela deveria, então a gente tem um gap aí, tem 20% para explorar. E como fazer isso? Se as pessoas não estiverem engajadas em fazer, não vai acontecer. E aí entra o pilar de sustentação dos negócios, que é a área comercial, que é justamente onde eu atuo. A área comercial é o coração pulsante da empresa, é por ali que vai entrar dinheiro, é por ali que os negócios acontecem. E o vendedor hoje, aliás, essa hoje é a maior questão das empresas, Rocha. Não se acha vendedor raiz, não se acha vendedores. Eu costumo dizer que o vendedor bom é o vendedor que está empregado. Nenhuma empresa vai conseguir contratar um bom vendedor que esteja desempregado. Bom vendedor não está desempregado. Bom vendedor você tira de outra empresa. Então, essa questão de trabalhar o pilar de sustentação que é o comercial seria o próximo passo. Então, primeiro ele trabalhou a mente, primeiro ele trabalhou a autogestão. O próximo passo é, eu preciso trabalhar a gestão do meu comercial. E para trabalhar o meu comercial eu preciso entender quanto eu faturo, entender quais são os KPIs ali, né, quais são os indicadores de performance e através desses indicadores fazer um mapeamento, certo? Eu estou com esse resultado e eu poderia chegar nesse. Quais são as ações que eu posso fazer para atingir? E aí a gente começa a escalar, a gente começa a elevar os resultados da empresa. Então aí são dois fatores. Estabelecer quais são os indicadores, estudar os indicadores e entender qual é o nível de performance de cada pessoa que está ali na área comercial. E aí vai, personalidade. Personalidade interfere no comercial? Poxa, bastante. Porque se a pessoa não tiver uma personalidade fácil, né, mais agregadora, ele vai ter dificuldade de vender. Se ele também tiver comportamentos que não estão alinhados com o negócio e com vendas, ele também vai ter dificuldade. Então, o empresário ele tem que identificar pessoas ou empresas que prestam esse tipo de trabalho para que ele possa, de fora, identificar os gaps e alinhar, ajustar. O coach, o que ele faz? Ele liga as pessoas de um ponto A ao ponto B, que, aliás, o coach, essa palavra está muito, né, como que eu posso dizer? As pessoas não gostam muito hoje de falar, eu sou coach e tal, né? Não é uma palavra bem vista mais, porque banalizou, né, Rocha? Muita gente banalizou a profissão. Não me intitulo
coach, porque o coach necessariamente ele não precisa saber do processo. Então eu me intitulo como mentor, né? Mas o mentor também, ele liga pessoas do ponto A ao ponto B. E necessariamente ligar pessoas do ponto A ao ponto B significa ajuste de comportamento, ajuste de personalidade e alinhar com os propósitos da empresa. Então foi uma resposta longa, mas eu quero dizer que o empresário ele deve começar pela mente dele, pelo coração, né? Entender os propósitos, alinhar tudo isso, porque isso vai impactar no todo, e saber trabalhar o time comercial, porque é isso que vai nutrir a empresa ali com a receita, né? Aí, taxa Selic, problemas de faturamento vão ser os menores, né? O mais desafiador é trazer recurso para a empresa. Hoje, o maior desafio de uma empresa é pessoas? Claramente e certamente. 100%. Pessoas. Queria falar um pouco da NR1 que está chegando aí. Está assustando os empresários, porque os funcionários... Agora há uma fiscalização maior sobre a exploração do funcionário, sobre a maneira com que fala com o funcionário. E aí eu concordo plenamente que, em primeiro lugar, o respeito, etc., mas a minha preocupação é abrir um precedente. Sim. A NR1 fala muito em burnout, né? Virou sim, uma palavra sim. agora de todo mundo é burnout, etc. e tal. Tem até gente que ganha vida falando de burnout, né? E realmente está difícil para todo mundo. Mas quem me garante que o burnout do colaborador está dentro da empresa para que a empresa seja punida? Esse burnout não pode vir de um marido agressor, de um marido que bate covardemente na esposa. Esse burnout não pode vir dos filhos, que uma mulher está tendo muita dificuldade para cuidar, não está tendo condição. Quer dizer, então, eu estou usando a expressão burnout como limite de um cansaço, Sim. mas às vezes não é no trabalho esse excesso. Tem aí uma região periférica, tem o marido que é agressivo, um marido que está desempregado, um filho que está dando trabalho, uma mãe que está doente, quer dizer... E aí talvez seja muito fácil alguém dizer, pô, mas aí eu estou muito cansado, eu não aguento o meu trabalho, eu vou precisar de um afastamento. E não é eu quero deixar bem claro que eu entendo isso na pele, muito na pele. Né? Muito na pele, dos dois lados, né? Só que nem todo o meu cansaço excessivo, o meu estresse excessivo, ele vem do meu trabalho, ele vem da minha família, ele vem de uma relação às vezes próxima com alguém, pode estar no segundo grau da minha família, ou seja, não ser pai, mãe, filho, pode ser numa outra relação. Como é que vai ser possível controlar isso, esse excesso? Veja bem, para deixar bem claro, não há uma defesa de abuso aqui, pelo amor de Deus, que eu sou rigorosamente contrário e acho que o empresário que faz isso deve ser punido mesmo. Ponto. Mas aonde localizar esse burnout? Está no trabalho, está em casa, está no marido que é agressivo, está no filho que usa drogas, está na mãe que está doente, e aí? É uma pergunta interessante porque, de fato, envolve muita coisa. E o burnout em si, ele está ligado com o negócio mesmo, com a empresa. São pessoas que não se desligam do trabalho, são pessoas que trabalham excessivamente, são pessoas que praticamente anulam um pouco da vida social ali, da família, em prol da empresa. No entanto, Rocha, você tem toda a razão. Existe uma somatização de tudo isso. É uma somatória. Porque o que acontece? Se eu começo a ter exaustão no meu trabalho, se eu começo E outra coisa, né? Às vezes eu trabalho além do tempo, foco demais, porque eu também não sou organizado, porque tem muita gente que sofre porque não faz no tempo que deveria. E aí acaba alongando, procrastina, e aquela atividade mental acaba cansando muito mais do que aquela que está no externo ali. E aí soma que você chega em casa cansado, e aí acaba não tendo uma relação muito boa com esposa, com filhos, tudo isso começa a somar. Porque aí você começa a levar também esses problemas para um ambiente de trabalho e vice-versa. E acaba virando ali um ciclo sem fim. Então,
para a empresa, isso não tem tanta importância. O que tem importância é que... Por que entrou a NR1, aliás? Ela entrou em virtude da grande quantidade de afastamento que estava havendo em virtude de doenças psicológicas, entre elas o burnout. E aí o que ocorre? As empresas hoje, elas passam a ter a responsabilidade pela prevenção. Então, o que seria essa prevenção? Identificar situações e o ambiente ali, e aí entra um pouquinho o papel do líder, porque o líder ele tem que estar muito sensível a essa questão, e aí entra aquela questão, né, Rocha? A gente estava falando a respeito das gerações. Algumas pessoas que vieram de gerações anteriores tinham uma liderança mais rigorosa, mais rígida, né, mais direta, e eram chefes, né, não eram líderes. Então, assim, falavam sem pensar no impacto que ia causar aquela fala. Hoje não, o líder ele tem que pensar muito bem o que ele fala, né, e como ele fala, principalmente. Porque, dependendo do que ele fala ali, aquilo pode ser até interpretado como assédio moral. Não tenha dúvida. Então, além do burnout, tem outras situações que são causadas, principalmente de assédio moral de líderes, vamos dizer líderes, mas seriam chefes, né? Que não sabem lidar com seus times, criam pressões acima do que seria normal. Essas pessoas, elas ficam exaustas pela cobrança, por tudo que está acontecendo ali, e aquilo desencadeia uma série de problemas. Então, a empresa ela tem que investir, sim, né, na capacitação dessa liderança, que, aliás, esse é um dos pilares do meu trabalho, né, fazer com que os líderes façam essa análise e essa interpretação. E aí, sim, através disso, ela comece a criar alguns parâmetros ali para construir um ambiente de trabalho mais saudável e até identificar problemas que estão vindo de casa. Porque às vezes a pessoa vem e ela já traz isso. Teve um cliente que eu orientei o líder a fazer o seguinte, eram só mulheres, Rocha, só mulheres, eram mais de 80 mulheres numa indústria e algumas eram presidiárias. Elas estavam fazendo aquele sistema de regressão, né? Eles precisavam trabalhar. E algumas, antes de ir para a empresa, passavam no bar, tomavam uma e chegavam um pouquinho altas ali. E causavam acidentes dentro da empresa, causavam, né, transtornos e constrangimentos. Então eu pedi para que o líder ficasse do lado do relógio de ponto, porque a sua primeira missão era entender quem veio. Porque se você entende quem veio, o teu dia se torna muito mais transparente. Então a primeira coisa é olhar nos olhos da pessoa e entender quem é que está vindo. E eu acredito que isso, Rocha, deveria ser um papel de todo líder. E aí é o que eu acho que dá a falha de grandes empresas, elas não olham muito para isso, né? As pessoas entram na empresa, às vezes a pessoa vai lá, pica o cartão, trabalha o dia inteiro, vai embora e ninguém viu que aquela pessoa está doente. Ninguém viu que aquela pessoa está com problemas. Então eu entendo que o primeiro papel do líder seria identificar quem é que está com ele naquele dia. Olhar para cada um, dar um bom dia e dizer, olá, como você está? Está tudo bem hoje? E sentir isso, não é só ouvir, é sentir, é ter o feeling. E a partir do momento que ele entende que alguém ali do time não está legal, chama essa pessoa, convida ela para tomar um café e perguntar, e aí, tá tudo bem? Como que tá na tua casa? Como que tá a tua família? Como que tá teu cachorrinho que estava doente lá? Né? Como que tá teu filho? Estava com febre, né? Esses dias, já melhorou? Sabe essa preocupação, Rocha? Eu acredito que tudo isso faz parte desse trabalho que está envolvido com a ANR. Essa preocupação pelo humano, né? Que um pouco se deixou por algumas empresas. Tem empresas que focam tanto no resultado ali, que esquece que quem está para dar o resultado é um ser humano e que tem limitações. Essa parte eu gosto. Essa parte de cuidar de gente, de não ficar só focado nos objetivos. Eu gosto muito dessa área, né? Uhum. Eu acho que quando você entende o seu grupo, os resultados são outros. E eu sempre digo isso, né? Então você tem lá um grupo de colaboradores. Tem um que, se você chegar mais forte com ele, ele vai te dar resultado. Se você chegar mais forte no outro, ele vai chorar, ele vai apagar. E não é. Então, se você não tiver leitura individual, né? Além de até eu acho que pós-período pós-pandêmico, estão sendo revelados dentro de nós muitos traumas. Sim, não é? Sim. A gente está vivendo revelações de traumas
A gente nunca tinha ouvido falar em sabotadores, a gente nunca havia falado, nunca havia dado, e você é um psicanalista, né? Você faz análises, nunca o subconsciente veio tão à tona, e por isso que eu sou um fã incondicional de Jung, eu adoro, né? Leio e vejo e ouço, a gente nunca falou tanto em subconsciente como agora, né? A gente, sabotador é uma coisa o que é sabotador, né? Era coisa de desenho animado, vai aparecer no Quarteto Fantástico, isso, tal, né? E que talvez pelo período pós-pandêmico isso tenha aflorado nas pessoas de maneira tão forte que isso tenha atrapalhado realmente. E aí vem uma frase que é buscar felicidade dentro de você mesmo, né? Não é no trabalho, não é fora dele, e é a gente cuidar cada vez mais de nós. A gente está falando do dono da empresa em se cuidar, porque eu sempre digo que um doente não cuida de outro doente. Se você tiver um dono de uma empresa doente, nervoso, estressado, ele não vai tratar o colaborador bem. Mas se ele tiver um cara bacana, se ele tiver resolvido na sua vida, se ele tiver um cara, eu acho que ele vai tratar melhor. Então, assim, cada vez mais o investimento pessoal em cada um vai ser necessário e não mais terceirizar. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre a terceirização que a gente criou dentro de nós. O outro é o culpado. O outro é o culpado. Né? É mais o fácil, outro é o culpado. Então, hoje, quando você olha para a sociedade, ninguém assume absolutamente nada. A culpa é sempre do outro. E eu me lembro da minha separação. Eu estou separado há 5 anos, eu sou divorciado, eu não me casei de novo. Eu moro sozinho, não é? Eu tinha uma vida muito boa, você me conheceu nos meus bons momentos. Só que isso mudou por uma separação de matrimônio. Eu me divorciei. E eu acho que o ponto alto meu nesse processo do meu divórcio, que foi muito difícil, muito complicado, até do ponto de vista jurídico, foi não culpar ninguém. Absolutamente ninguém. Vivi todas as dores do processo. Isso é autorresponsabilidade. Toda a minha reconstrução. Cara, eu nunca fritei um ovo na minha vida. Nunca tinha fritado. Você olhava para o meu ovo assim, parecia a Ucrânia bombardeado pela Rússia. Você não tinha forma. E aí eu não culpei ninguém na minha separação. Eu moro sozinho há 5 anos. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu tinha 2 ajudantes na nossa casa. Tinha jardineiro, tinha piscineiro. Eu não fazia absolutamente nada. Eu passava minhas férias na Europa. Eu tinha o carro que eu queria. Morava num condomínio de alto padrão. O ciclo mudou. E eu não culpei ninguém por isso. Então, você não sabe cozinhar? Aprende. Tomei gosto por cozinhar. E adoro cozinhar e faço pratos incríveis. Comecei a fazer drinks para o meu tempo passar. Comecei a fazer coisas diferentes. Sim. E redescobri em mim um outro Wilson Rocha que realmente eu não conhecia. Eu cuido do meu apartamento, agora faz pouco tempo. Tem alguém para ajudar, mas eu fazia questão de cuidar, de passar pelo processo, de cuidar do meu apartamento, de cuidar disso. Eu precisava passar por aquilo. E passei sem culpar absolutamente ninguém. Tem sabotador? Tem. Tem trauma? É claro que tem. Uma separação, um divórcio, uma distância dos filhos? É claro que tem trauma. Mas aí também eu aprendi que você precisa conviver com o trauma. E que sabotador você não elimina, você convive. Você faz as pazes com ele. Acabou, não dá. Sabotador é uma coisa que você não elimina da sua vida. Todo mundo tem sabotador. Um tem trauma de infância, de um pai, de uma mãe. Você tem trauma de relacionamento, você tem trauma de filho, você tem... São sabotadores e eles vão te acompanhar. Agora, ficar valorizando eles a todo instante não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tem sabotador? Sim. Tenho. Tem muitos? Tenho muitos. Sim. E aí eu pergunto, e daí? Como é que você age com eles? Tira eles de lado. Você tem trauma? Todo mundo tem traumas. Todos nós. E aí, como é que você faz no seu dia a dia? Não dá para pensar no trauma. E a sociedade hoje, ela culpa todo mundo. Ela não assume. Ela não se assume.
E aí surge algo na sociedade chamado vitimismo, que é um câncer na sociedade. E quando você é vítima de uma pessoa que tem complexo de vitimismo, você vai se destruindo. Você acha que você está cuidando da pessoa com complexo de vitimismo. Você acha, mas você está se destruindo. Porque a pessoa com complexo de vitimismo, ela tem... Olha, quem já sofreu disso, Daniel, é um abuso psicológico brutal. Porque quando você acorda, quando você vê, você está um lixo. Sim. Quando você faz parte de um processo onde você é vítima de um complexo de vitimismo, você sai dessa relação parecendo que você saiu de uma guerra. Você sai destruído. É verdade. E aí você tem que se refazer por inteiro. E é sobre isso que eu queria falar com você. Como, na sua visão de psicanalista, conviver com traumas, sabotadores e sem botar a culpa em ninguém e botar a vida para frente? A primeira resposta você já deu. Assumir a responsabilidade de que o problema está em você e não no outro. Porque é muito comum a gente culpar o governo, a esposa, os filhos, os amigos, o entorno, tudo aquilo que está no externo. Difícil é a gente olhar para nós, porque quando a gente começa a olhar para nós e enxerga os pontos que verdadeiramente são nossos pontos fracos, em tese, a gente se depara com uma realidade que a gente quer se afastar. Então é muito mais fácil a gente olhar para o outro e tentar terceirizar, né, essa culpa e essa responsabilidade do que tratar isso. Então o que você fez foi muito sábio da tua parte em assumir a responsabilidade e falar, não, eu sou o culpado por aquilo que acontece comigo. Normalmente as pessoas elas sempre vão encontrar uma maneira de justificar o porquê que elas não estão felizes, o porquê que elas não estão bem. É sempre por conta de alguma coisa ou de alguém, né? Quando uma pessoa me diz, né, clinicamente, né, seja num consultório clínico ou dentro das empresas, quando alguém chega e fala assim, eu estou com um problema com tal pessoa é assim, é assado e tal. Eu devolvo normalmente com uma pergunta. Eu pergunto, o que isso diz sobre você? Porque pode parecer uma pergunta muito rasa, mas ela é extremamente profunda. Porque enquanto eu enxergo no outro o problema da minha vida, aquilo diz muito sobre mim. Estamos falando daquilo que eu vejo no outro e me incomoda, é o que está dentro de mim? Talvez. Mas a questão toda é que quando eu começo a entender que a minha vida foi uma sequência histórica, né? Eu tive ali a carga genética, papai e mamãe. 50%, né? De cada. Exatamente. Eu tive ali a minha criação, eu tive professores, eu tive amigos e, fatalmente, eu tive também traumas. A criança, na verdade, é o pai do adulto. Então, se essa criança, quando ela chega na idade adulta, ela não tratou esses fantasmas que estão no inconsciente ali, em algum momento isso vai aparecer. E aonde que aparece, Rocha? Nos momentos em que o nosso emocional está abalado. É isso. No momento em que o nosso emocional é testado, aí vem os nossos fantasmas, aí vem nossos gatilhos, né? E aí é onde a gente manifesta de fato aquilo que é o nosso ponto mais fraco. Sensacional isso. E como fazer para alterar isso, né? O que a gente faz num consultório, o que a gente faz, qual é o trabalho de um analista nesse sentido? É identificar a raiz de onde veio, para que a pessoa tenha a primeira consciência. Então nós precisamos tirar isso do inconsciente para o consciente. A pessoa precisa ter a consciência de onde está o problema. Então, por exemplo, alguém que viveu num lar onde havia hostilidade, o pai batia na mãe e era gritaria para um lado para o outro e tal, essa pessoa ela vai crescer querendo evitar normalmente tudo isso. Mas inevitavelmente, em algum momento, ela vai o quê? Replicar, porque foi assim que ela aprendeu. E ela passa a agir dessa forma no momento também de tensão. Então, o que ocorre? Na parte clínica, o que a gente faz é ressignificar isso. É o que você fala, não dá para mudar o passado. A gente não consegue mudar aquilo que aconteceu. Mas a gente consegue dar um novo sentido. A gente consegue dar um novo significado. Porque se algo foi traumático, se algo foi ruim, a gente pode transformar isso em algo bom para você hoje. Porque aquilo que não te mata te fortalece. Então, se você olha para aquilo e entende, poxa, eu vivi isso.
Eu vivi, eu não posso mudar. Mas eu tenho duas saídas. Ou isso vai ser a minha âncora, ou isso vai ser o meu trampolim. Porque a gente pode construir da mesma matéria-prima ali duas coisas. Algo negativo ou algo positivo. Então a escolha é sempre do analisado ali, né? Daquela pessoa que está em busca dessa cura, desse mas Daniel, despertar. é criar um novo canal, né? Quando a gente está falando de sabotadores, a gente... É mudar o mindset. É isso, mudar né? o mindset, mudar o modelo de pensar. É criar um novo canal. É mudar a forma de ver a coisa. É mudar um novo canal. A coisa nunca vai deixar de ser. É imutável. Mas se eu mudar a forma de enxergar aquilo, tudo começa a fazer mais sentido. Porque é aquela máxima, enquanto uns enxergam um copo meio vazio, o outro vai enxergar meio cheio. É uma forma de ver, né? É um ponto de vista. E a partir do momento que eu mudo meu ponto de vista sobre algo, sobre um acontecimento, e aquilo começa a ser internalizado, o que eu fiz? Eu fiz um reset, primeiro, eu ressignifiquei, e é como se eu tivesse gravado agora outra camada ali por cima que me protege. Então, na próxima vez que eu vou passar por esse sabotador, eu já sei que ele vai se manifestar e eu tenho a condição de freá-lo. E aí eu começo a ter uma nova atitude. É fácil? Não. Às vezes são anos ali de trabalho, de ressignificação. Tanto que na psicologia a gente tem a tese do TCC ali, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Que é justamente isso, dá um novo sentido, dá uma nova direção para aquilo que nos atrapalha, que nos impede. Então é o que você disse, é meio que fazer as pazes com o passado. Né? A gente não muda o passado, mas a gente pode fazer as pazes com ele, dar um novo sentido e construir uma nova história. E é lindo quando isso acontece, né? Porque você olha para frente e fala, uau. É uma superação isso, né? Você é algo muito parecido com renascer, é uma série, é um renascer. É uma minissérie de um renascer para a sua vida. Isso não importa se aos 40, se aos 50, ou aos 60 anos. Eu falava para você que eu gosto muito de Jung, diria que sou junguiano, e ele diz uma frase que eu acho que é incrível, ele diz, aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, liberta. Exato. Né? Porque enquanto você insistir nas dores, nos traumas, vai persistir. Enquanto você resistir nisso, vai persistir. Mas quando você aceita, eu tenho sabotador, eu tenho trauma. Né? Porque eu estou tornando esse assunto com você, porque é interessado no assunto, eu vejo muita gente dizer que eu vou eliminar os seus sabotadores, eu vou acabar com os seus sabotadores. Cara, você está falando em acabar com a história de uma pessoa. Quando você fala, eu vou acabar com os sabotadores de uma pessoa, você está falando em acabar com a história de uma pessoa. Você está falando em acabar com o DNA de uma criança, não é? A gente fala de DNA bom ou DNA ruim, quando eu e você temos 50% pai, 50% mãe. Então, quando o cara fala, eu vou eliminar o sabotador da sua vida, eu vou acabar, você está acabando com uma história que vai até o ventre da minha mãe, desde quando nasci. Então, ninguém acaba com sabotador, não é? Ninguém tem esse poder. Não, né? Daniel, até hipnose eu já fiz, e adorei. Não sei se você já fez hipnose, eu já fiz. Uma pessoa extremamente responsável, inclusive próxima à minha namorada, e funcionou. E foi sensacional, foi uma experiência absolutamente incrível, né? E foi realmente um recomeçar. Era um trauma e recomeçou um novo processo ali. Então eu acho bem legal para acabar com essa... Eu vou acabar com os teus traumas, eu vou acabar com os teus microsabotadores. Ninguém acaba com o trauma de ninguém. É a própria pessoa que acaba com o trauma dela. Né? E tudo começa dentro dela mesmo. Então o que o profissional faz é dar ali instrumentos, né? Dar sentido, dar direção para que a pessoa mesmo se ajude. Mas se a pessoa não tiver intenção, e tem uns que têm problemas de estimação e gostam deles, né? Tem traumas de estimação e não querem se livrar deles, tem essa questão vão ser também. Vítimas a vida inteira, porque é mais fácil. Fazem disso a sua maneira de viver. Porque ela aprendeu que vivendo assim, ela é mais vista. Porque acredito que o nosso maior desafio é ser visto, é ser reconhecido. O ser humano, em si, ele precisa ser reconhecido. E quando ele, principalmente, o trauma da rejeição, quando ele tem trauma da rejeição no passado, ele vai adotar mecanismos de defesa para se defender disso. Então, um dos mecanismos é essa autopiedade, né? Sempre
trazer o problema à tona para que talvez as pessoas sintam piedade e dó, e assim ela é mais aceita. Então, muito do que a pessoa faz, na verdade, ela está querendo chamar atenção para algo. Né? Então, essa questão de problemas de estimação são mecanismos de defesa. E isso tudo recai... E às vezes a gente nem pode tirar isso. E isso tudo recai na sua área. Sim. Que é a área de consultoria. Exatamente. Porque a pessoa chega para o trabalho exatamente nesse estado da qual aqui falamos. Sim, sim. Não é? E como é que vai produzir? E aí, vamos lembrar que o dono também não é um ser mágico, o proprietário, ele também tem seus traumas, não é? Porque as pessoas têm mas o cara é dono, ele tem uma vida tranquila, o dono da minha empresa é rico. Você tem certeza disso? Eu não teria tanta certeza disso. Então, nem sempre é. Nem sempre, né? Então, eu acho que definitivamente a tua área, que é uma área de gestão, é uma área que vai se enriquecer ainda mais, que será necessária ainda mais. E para mim é muito claro, Daniel. Aliás, deixei por último e não menos importante, para mim é muito claro, o futuro é gestão de pessoas. E aí nós vamos entrar num assunto chamado IA. Porque agora surge a ideia de que a psicanálise pode ser feita para IA. E eu vou lá no meu chat e pergunto: hoje eu estou com um saco cheio e não quero trabalhar. O que você acha disso, chat GPT? Né? O IA vai ajudar muito, como toda tecnologia, mas eu imagino que também ele vai ter problemas. E você, dentro da sua área, já consegue detectar quais são eles? Sim. Essa questão, hoje muita gente faz terapia, inclusive pelo próprio ChatGPT, né? Ajuda bastante, é muito bom. É mesmo? Muito bom. Eu nunca fiz. Será que eu vou conseguir alguma coisa? Será que o chat vai me ouvir? Ajuda, mas ele vai bugar? Mas como ele não é uma ferramenta humana, né? Ele não vai ter a sensibilidade de perceber, por exemplo, numa provocação, o impacto que aquilo criou no outro. Porque no ambiente analítico, aquilo que é dito, aquilo que é provocado, ele cria alterações. No tom de voz, na forma da pessoa agir, se expressar. E aí o terapeuta, ele vai manejar a sua análise ali, né? A sua conduta de forma a o que ele está sentindo. Por isso que ele chama analista, ele está analisando. Quando a pessoa vai no ChatGPT e coloca lá o que ele está sentindo, o que ele está pensando, é uma situação fria. E a inteligência, ela dá respostas plausíveis, sim, ajudam, sim, mas ela tem um limite. Ela nunca vai substituir essa sensibilidade humana, né, de perceber o outro, né, de ter realmente essa sensação do que o outro está passando. Tem o processo de transferência também que acontece durante um processo de análise e também na psicologia, que é entre o terapeuta e o analisado ali, né? São coisas que a inteligência ela não vai suprir. Agora você me perguntou, quais os impactos que isso pode causar? Eu estou vendo hoje uma geração, e é interessante, né, Rocha, que as crianças, quando as crianças hoje, né, que foram nascidas depois do celular, da tecnologia, quando a gente quer entreter a criança, o que a gente faz? Terceiriza a educação para celular, põe no joguinho aí, põe num filminho, me deixa em paz. Né? Ou seja, a gente está fazendo com que ele fica entretido ali. Então, ou seja, a gente cria uma criança, né, aprendendo que para entreter ela tem que ficar numa tela, ele vai crescer entretido na tela e depois, lá na vida adulta, a gente vai criar concentração, a gente vai cobrar dele o quê? Foco, concentração. Como? Se o negócio dele estava totalmente voltado para... Programadinho. Ele não tem mais uma visão ampla. Então, assim, a tecnologia ela é boa, mas ela nos tira algumas coisas. Por exemplo, você se lembra, Rocha, que na minha época, na sua época, mais na sua do que na minha, né? Mas é pouquinho tempo, né? É uma janelinha curta, né? Mas não tinha naquela época o celular, a gente ia no orelhão, né? E a gente ligava para pessoas muitas vezes da cabeça, a gente tinha números memorizados. Nós deixamos de memorizar números porque hoje está tudo aqui no celular. Nós deixamos de ter a habilidade de se socializar porque hoje a gente vê em restaurantes e em outros ambientes
ambientes, as pessoas, né, estão ali juntas, mas estão num aparelho celular. Isso nos tirou um pouco da capacidade de se socializar. Além de outras várias coisas que a gente foi perdendo com o passar do tempo. E com a IA agora, eu entendo que no futuro vai nos roubar algo muito importante, mas muitíssimo importante, que é a nossa capacidade de criar coisas novas, de ser criativo. Por quê? Porque se você quer pensar em algo, você vai lá, tem a resposta pronta. Se você quer estudar sobre um tema, você vai lá, tem a resposta pronta. Ou seja, nós estamos criando agora uma nova geração, porque vem essa geração que já cresce, né, com a IA na mão. Essa geração já não mais vai precisar ser criativo. E lá na frente isso vai ser cobrado. Então nós teremos no futuro uma geração que socializa muito pouco, que tem dificuldade de se socializar. A memória já foi para o espaço, porque não precisa colocar mais nada na memória. Aliás, hoje, o que a gente viu principalmente depois da pandemia, que as pessoas perderam a memória, né? E nós temos problemas hoje de memória sérios, até porque na pandemia a gente ficou consumindo ainda mais conteúdo digital. E no futuro isso não tem uma tendência a melhorar, pelo contrário. Então nós teremos uma sociedade no futuro pouco criativa, pouco social e com a memória fragilizada. Como que as relações trabalhistas serão? Isso fica para o ouvinte, né, responder. Daniel, para quem quer ter os seus serviços, como é que faz? Qual é o contato? Como é que é isso? Tá. Ele pode entrar no site managerbrasil.com.br e lá tem todas as informações, né, do nosso trabalho. Se me permite fazer um breve resumo do trabalho, que talvez não ficou claro para o ouvinte o que eu faço, né? O que eu faço é entrar nas empresas e identificar dentro de todas as equipes qual é a produtividade de cada um. A produção e a produtividade de cada um dentro do cenário comercial. Um fatura X, o outro Y, o outro Z e daí por diante. A gente mapeia esses resultados, entende um fatura X e o outro Y, está aqui em cima. Então, o que fazer para que esse alcance esse número também? E aí, é através dos indicadores. E nós fazemos isso através do quê? Modulação de comportamento e modulação de personalidade. E através das técnicas de psicanálise, de psicologia, né? E atuando junto com a liderança e o time também, fazendo esse intermédio. E isso hoje está ligado com a NR1, que você perguntou, porque a partir de maio desse ano foi obrigatório, né? Então a NR1 ela obriga as empresas a fazerem essas práticas preventivas com relação à questão psicossocial. E o que eu faço já é embutir dentro desse processo toda essa carga de ações que vão sanar, né, e contemplar a NR1. Boa! Qual é o telefone de contato, Daniel? 169-8262-1209. Qual é o nome da empresa? Manager Brasil. E aí, que legal, hein? Caramba, que é isso, hein? Que aula hoje, a gente podendo falar de tantas coisas importantes sobre gestão de pessoas, o comportamento de pessoas, qual a gravidade da pandemia depois que passou nas pessoas, né? O complexo de vitimismo que torna hoje as pessoas menos... como é que a gente poderia dizer? Resilientes, né? Resilientes, e que possam tomar decisões, né, que sejam proativas e não reativas. Foi um papo incrível esse podcast, eu espero que você tenha gostado bastante. Deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e a gente vai voltar com entrevistados incríveis como Daniel Guffer em outras oportunidades. Querido, um abraço. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Se você gostou, compartilhe esse podcast aí, você que é dono de empresa, porque é muito legal. Foi um aprendizado gostoso, Daniel, que tem a formação de administração de empresas, marketing e também psicanalista. Valeu, até a próxima.